Pois é, o aumento do consumo no mercado interno e preços da arroba em recuperação, a gente vai falar desse assunto agora, porque depois de um 2023 bastante movimentado, né, o cenário para a pecuária brasileira deve melhorar nesse final de ano e em função disso a gente está aqui com um consultor da Datagro, né, o Luc Vick, para falar um pouco sobre esse, Luc Vian, que vai conversar com a gente sobre o mercado da pecuária. Ô Luc, a gente teve aí nos primeiros 9 meses do ano, né, um recuo significativo, né, dos preços da arroba, em torno de 30%, e agora com uma recuperação já chegando à casa dos 240 a arroba, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre quais foram os fatores que impactaram, né, essa oscilação de preços da arroba em 2023. Boa tarde, é um prazer tê-lo aqui. Bom, boa tarde a todos que estão acompanhando a gente. Obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho de mercado pecuário. Sim, realmente a gente teve uma grande redução aí nos preços da arroba bovina. Isso se deve em parte devido à grande pressão de oferta observada nesse ano. O início de 2023 a gente chegou com estoques bastante carregados dos últimos anos e isso ganhou muita tração com a atividade de cria deprimida na cadeia pecuária nacional. Isso induziu naturalmente o maior descarte de matrizes para abate. Para vocês terem uma maior visibilidade, acabaram de sair esses dados do IBGE, nós tivemos o maior abate da história para agosto e setembro desse ano. Foram liquidados 8,85 milhões de cabeças. Isso representou um ganho percentual em relação ao mesmo período do ano passado de 11,15%. Agora, o que representa esse maior número de abates, 11%, que você se refere em relação ao mesmo período do ano passado? Isso significa que vai impactar de que forma os preços a partir de agora? Bom, esse cenário, em partes, ele já passou, né? Então, a gente já teve uma estabilização nesse cenário observado e dessa forma a gente chega num cenário de maior estabilidade da cadeia pecuária, tá? Então, não é esperado uma redução, uma volatilidade tão grande nos valores como foi observado nesses meses que eu citei agora há pouco. Então, só para deixar claro, esse recorde que você cita do IBGE foi em que período? De agosto a setembro desse ano, foi o Ah, maior abate da história tá. para o Então, período. esse volume de carne já foi de alguma forma consumida ou endereçada para exportação, é isso? Correto, correto. E daqui para frente, quais são os fatores que podem também ser importantes para a precificação da arroba? Bom, como eu falei, daqui para frente a gente enxerga um cenário de estabilidade com uma potencial alta, tá? Dado que esses fatores já foram absorvidos pelo mercado interno e o que faz ganhar tração nesse cenário é naturalmente uma escassez sazonal que ocorre no mês de novembro. A gente tem o início da estação de monta e uma preparação das propriedades rurais para o ano seguinte. Hoje a gente tem um cenário de uma demanda interna mais aquecida também, um cenário bastante positivo da carne bovina, ela está muito competitiva, está nos melhores patamares dos últimos 5 anos em relação à carne de frango, que é o substituto natural da carne bovina. A gente tem a chegada aí do final do ano também, com 13º, e uma inflação um pouco mais acomodada, que gera um poder de compra maior para a população brasileira. E a gente tem um cenário, né, que devido ao Ninho, a gente vai começar a ter uma retomada das chuvas em território nacional e isso vai viabilizar a retenção de animais nas propriedades rurais. Como a gente está observando uma estação de seca na região centro-norte, boa parte dos produtores estão vendo um cenário onde é mais viável disponibilizar esses animais no mercado com uma potencial possibilidade na redução dos preços. Agora, você citou aí, né, um poder de consumo um pouco maior do mercado interno. Isso se deve principalmente à questão da redução do preço da carne bovina, né, que se tornou mais competitiva em relação à carne suína e à carne de frangos. Agora, por outro lado, isso comprometeu provavelmente a rentabilidade do produtor, né? Essa é uma equação que sempre precisa estar no radar, né? Porque quando a gente fala de preço, para o produtor é importante saber a rentabilidade, não o valor especificamente, porque às vezes ele está vendendo arroba num patamar muito alto, como já vendeu no ano passado, né? Mas com uma rentabilidade pequena. Como é que você trabalha essa equação aí?
Bom, a gente entrou nesse ano, né, com expectativas muito altas devido aos valores observados no ano passado, que fogem muito dos padrões históricos. Então, o cenário que a gente observa hoje está chegando mais perto da estabilidade, né, ao longo dos anos. E o que tem feito muito preço hoje no mercado da pecuária brasileiro é as compras da China. Elas continuam elevadas, porém com uma pequena redução, e também o setor cambial, né? A gente teve uma redução do dólar nos últimos dias e uma valorização do yuan. Então, isso acaba impactando principalmente a porção frigorífica, que demanda os preços aí no mercado pecuário nacional, e isso reflete na parte da produção dos pecuaristas. Então, a gente teve uma pequena redução, sim, mas a gente está num patamar aceitável, tendo em vista as quedas observadas nos últimos meses. A gente já teve uma recuperação de mais de 20% aí da arroba bovina, então a gente está chegando num cenário de estabilidade de preços e tá mais aceitável para a cadeia pecuária nacional como um todo. Perfeito. Eu conversei com o Luc Vian, que é analista de pecuária da Tagro, que nos atualizou o cenário do boi gordo aí. Obrigado, viu, Luc? Até uma próxima. Boa Obrigado, tarde. uma boa tarde. Valeu.